para saber se amais o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Deuteronômio capítulo 13, verso 3, na parte B. Para saber se amais o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. De todo o nosso coração, o que é que nós devemos fazer? Em primeiro lugar, de todo o nosso coração, a palavra de Deus nos orienta, a Bíblia, ela nos orienta. De todo o nosso coração, nós devemos, em primeiro lugar, buscar a Deus. Buscai, pois, o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas, diz o Senhor Jesus, lá em Mateus capítulo 6. Nós devemos buscar a Deus de todo o coração. É a orientação que está em Deuteronômio capítulo 4, verso 29. Além de buscar a Deus de todo o nosso coração, Deuteronômio capítulo 10, verso 12, nos orienta que de todo o nosso coração nós devemos também servir a Deus. Deuteronômio capítulo 10, verso 12. A Bíblia mostra homens e mulheres que serviram a Deus, fizeram para Deus, trabalharam para Deus, entraram no serviço para Deus e foram honrados por Deus. Deus, Ele vê a obra de cada um, o trabalho de cada um, o esforço de cada um. Então, uma das coisas que nós devemos fazer de todo o nosso coração também é servir a Deus. Nós servíamos os ídolos, servíamos a nossa própria carne, servíamos aos interesses do mundo, mas hoje somos chamados pela palavra de Deus, orientados a servir a Deus. A melhor coisa que uma pessoa pode fazer nesta terra, neste mundo, é servir a Deus. E eu fiz a leitura aqui na parte B de Deuteronômio, capítulo 3, versículo 3, na parte B aqui do capítulo 13. De todo o nosso coração nós devemos amar a Deus. Amar o Senhor de todo o coração, de toda a força, de todo o entendimento. Amar a Deus de todo o coração. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar de verdade. Amar, mas é dentro dos padrões da palavra. Não é amar do jeito do homem, do mais ou menos. Não, é amar de verdade. Amar do jeito de Deus. No livro de Deuteronômio ainda, no capítulo 30, verso 2, nos orienta a palavra que de todo o nosso coração nós devemos também obedecer a Deus. Obedecer a Deus é uma necessidade, é um dever e também é um privilégio que nós temos. Devemos obedecer a Deus. Obedecer a Deus agora, hoje e sempre. Se quiser você ter uma vida abençoada, se você quiser ter uma vida de prosperidade, se você quiser ter na sua vida uma vida agradável a Deus, então você deve obedecer a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, capítulo 5, quando a igreja estava começando, os apóstolos eram presos e açoitados, e eles eram repreendidos pelas autoridades religiosas daquela época, pelas prisões que faziam a eles, e recomendava: parem de falar neste nome de Jesus. Eles não queriam que ficassem pregando a palavra, o Evangelho do Senhor Jesus, as boas novas que Ele mandou. E os apóstolos diziam para aqueles homens, para aqueles soldados, para aquelas autoridades: é melhor obedecer a Deus do que aos homens. Nós não podemos deixar de falar do que nós temos visto e ouvido. Então, obedecer a Deus faz parte do nosso compromisso com Deus. De todo o nosso coração, temos que fazer ainda mais uma coisa: segui-lo.
Seguir o Senhor de todo o nosso coração. Não é seguir com dúvida, com medo, com uma fé vacilante. Não, é seguir o Senhor. Mas é do jeito do Senhor, do jeito que Ele gosta, do jeito que Ele nos ensina que temos que seguir. Não é com o coração triste, é seguir do jeito dele. 1 Reis, capítulo 14, verso 8. Você pode ler este versículo. Você vai ver o que é seguir a Deus de verdade. De todo o nosso coração também. O Salmo 86, o verso 12 fala: de todo o nosso coração nós devemos de dar-lhe graças. Dar graças a Deus, sempre, pelas coisas que Ele que Ele tem feito, e por que Ele é, por quem o Senhor é, e pelas coisas que Ele fez e que Ele faz. Efésios capítulo 5, verso 20. Devemos dar graças ao Senhor, sempre, a todo instante. Temos que ser gratos a Deus. 1 Tessalonicenses, o apóstolo Paulo ensina lá no capítulo 5, em tudo dai graças, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Dar graças ao Senhor, porque Ele é digno, Ele é merecedor. De todo o nosso coração, Provérbios capítulo 3, versículo 5, nos ensina o quê? De todo o nosso coração devemos confiar nele. Deus é digno de toda a nossa confiança. O Senhor é digno, Ele é merecedor de toda a nossa confiança. Devemos confiar nele. Então, recapitulando aqui o que eu disse para você. De todo o nosso coração nós devemos buscar a Deus, servir a Deus, amar a Deus, obedecer a Deus, segui-lo e dar-lhe graças e confiar nele. Deus gosta destas coisas. Ainda tem uma outra palavra aqui, capítulo 20 do próprio livro de Deuteronômio, eu vou ler aqui para você. Quando saíres à peleja contra os teus inimigos, e vires cavalos e carros e povo maior em número do que tu, não os temerás, pois o Senhor teu Deus, que te fez sair da terra do Egito, está contigo. Olha que palavra maravilhosa, acerca da guerra. O Senhor falando e animando o seu povo, o povo de Israel. Não temas, Deus é contigo. Estava perto, muito perto, do povo entrar lá em Canaã. Haveria muita luta, muito combate, muita guerra ainda. Mas Josué estava assumindo o lugar de Moisés. E Josué estava animando o povo. Hoje, nós vivemos dias iguais ao que o povo de Deus viveu. Hoje nós temos também o Espírito Santo nos animando e dizendo: não temas, Deus é contigo. Deus quer caminhar lado a lado com você. O homem que crê e que confia na palavra de Deus e obedece à palavra de Deus, ele alcança libertação, portas são abertas, barreiras caem e o homem obtém a vida eterna. Este é um fato. A palavra de Deus ainda orienta aqui em Deuteronômio capítulo 30, verso 16. Hoje te ordeno que ames o Senhor teu Deus e ande nos seus caminhos. Hoje te ordeno, neste dia de hoje, o Senhor está dizendo com você. Eu te ordeno, é a palavra de Deus que está dizendo, que ames o Senhor teu Deus, que você ame o Senhor teu Deus e andes nos seus caminhos. Amar a Deus e andar no caminho de Deus. É a instrução da palavra de Deus, é a proposição que foi feita aqui nas promessas de misericórdia, que está no capítulo 30 aqui de Deuteronômio. São promessas de misericórdia. O versículo 16, ele fala sobre a vida e a morte. Continua falando aqui a palavra. Você pode ler depois, lá, Romanos capítulo 10, versos 5 até o 8. Hoje te ordeno que ames o Senhor teu Deus e andes nos seus caminhos.
Em Deuteronômio, para você ter uma ideia, é repetido 34 vezes a palavra, esta frase: entrai e possuí a terra. Entrai e possuí a terra. 34 vezes, Deus mandando o povo, dizendo: entrai e possuí a terra. Entrem e possuam a terra. É promessa de Deus, é garantia de Deus. O capítulo 29 de Deuteronômio, eu estou falando do 30, mas o 29, que foi o quarto discurso de Moisés, Deus faz uma nova aliança com o povo. Deus faz uma nova aliança com o povo. O versículo 5 e o versículo 6 aqui do capítulo 29, não é Moisés falando, não é Josué falando, é Deus. É Deus falando com o povo. 40 anos vos conduzi pelo deserto, não envelheceram sobre vós as vossas vestes, nem se gastou nos vossos pés a sandália. Pão não comestes, e não bebestes vinho, nem bebida forte, para que soubesses que eu sou o Senhor vosso Deus. Versículo 5 e versículo 6 do capítulo 29 de Deuteronômio, é Deus falando. Não é nem Moisés, não é Josué, ninguém, é Deus, o Senhor. Então no versículo 16, hoje te ordeno que ames o Senhor teu Deus. Hoje é dia de amar a Deus. Hoje é dia também de andar nos seus caminhos. 34 vezes é repetido aqui em Deuteronômio: entrai e possui a terra. E 35 vezes é repetida a frase: a terra que o Senhor te deu. A terra que o Senhor te deu. Em Deuteronômio é repetido 35 vezes. O propósito de Deuteronômio é a lealdade ao Senhor e a advertência contra a apostasia. Este livro foi escrito para trazer ao povo de Israel que o povo deveria ser leal para Deus. Deus era leal com Israel. Deus nunca faltou com suas promessas. O povo nunca teve falta de nada. Então Deus queria a lealdade do seu povo. É o que Jesus quer hoje de nós. Lealdade. Lealdade do Senhor para com o Senhor. E eles também estavam recebendo uma advertência contra a apostasia. A apostasia hoje, atualmente, neste século 21 que nós estamos vivendo, ela está tomando conta. Em muitos lugares já tem entrado a apostasia. Existe todo tipo de heresia, de falsas doutrinas, de falsos ensinos, de falsos mestres, falsos doutores, falsos apóstolos. E nós temos que ter cuidado. São falsas visões, falsas revelações, falsas profecias, falsos cristos. O nosso dever era igual o dever do povo de Israel, que ele era chamado aqui em Deuteronômio, a ser leal para com Deus e estar advertidos contra a apostasia. Pessoas que serviam a Deus hoje se apostataram na fé, se desviaram do caminho verdadeiro, deixaram de obedecer a Deus e à palavra de Deus, estão seguindo doutrinas estranhas, costumes estranhos, coisas que estão à parte da palavra de Deus, em oposição à palavra de Deus. Um homem, para você entender, eu vou deixar uma pequena ilustração aqui. Um homem, ele era um jornalista. Este homem nunca usava uma caneta de cor azul. Aquelas canetas esferográficas, canetas, nunca usava com a tinta azul, nunca. Ele usava de toda a cor, menos azul. Aí um dia o colega dele iria passar em uma papelaria. E antes de ir para casa, ele pediu que o homem trouxesse da papelaria 10 canetas. Falou: olha, me traga 10 canetas, mas não me traga azul. Eu não quero caneta azul. Por favor, não me traga caneta azul. Traga qualquer cor, menos azul. Eu não gosto de caneta com a tinta azul. Ele deixou isso bem claro para o amigo. E no dia seguinte, o amigo tinha passado na papelaria, foi para casa e trouxe as 10 canetas para o serviço, onde ele estava, o amigo dele que pediu as 10 canetas. Ele chegou até ele com as canetas e trouxe 10 canetas. Que cor que foi?
Azul. Aí ele perguntou para o amigo: por que você trouxe azul? Eu não gosto de azul. O outro respondeu: você ficou repetindo várias vezes azul, azul, azul. Foi a única coisa que eu pude lembrar lá na papelaria. O uso da repetição trouxe um efeito, mas não trouxe o efeito esperado. Foi o efeito contrário. Nós somos advertidos constantemente pela palavra de Deus: não faça isso, não é deste jeito, não é assim. Mas tem pessoas que na teimosia falam: eu vou tentar fazer, eu vou fazer. Deus advertiu o casal lá no Jardim do Éden: não façam assim, não façam deste jeito, não quero isto. E eles pecaram, desobedeceram, desafiaram a ordem de Deus. Então, nós precisamos ter muito cuidado com estas coisas. Amém? Fica na paz do Senhor, que o Senhor te abençoe e te dê cada vez mais entendimento da sua palavra. Medite na palavra de Deus, que é para o seu aproveitamento, para o seu crescimento, seu enlevo espiritual. Que você fique na força, na graça e na paz, e que cresça na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Que sobre a tua vida esteja a bênção do Senhor, lá do trono da glória, lá do trono do céu, para a sua vida e sua família. Amém? Fica na paz. Até a próxima. Amém? E se puder, se inscreva no meu canal aqui no YouTube. Clique no sininho. Eu estou gravando todos os dias uma palavra para a tua meditação, para te abençoar. Abençoe outros e compartilhe nas tuas redes sociais também. Vamos abençoar as pessoas com a palavra de Deus. Amém? Fica na paz. Até a próxima. Amém. Paz.